Olá, meu nome é Jefferson Silva, estou matriculado na turma de aprendizado de máquina, orientado pelo professor Bezerra, e vamos lá. Esse é o primeiro trabalho, ele consiste em 6 sessões, cada um apresentando um aspecto de estudo, e esse trabalho ele foi configurado em primeiro nós temos uma estrutura de ambiente, em que define onde estão os arquivos bases, os arquivos que são não consumidos, e funções auxiliares, que fazem uma escolha de limiar, conforme orientado no trabalho, um sistema de reporte do DataFrame e também algumas funções para algumas outras seções do trabalho. Bem, a primeira etapa é a predição de pagamento de empréstimo. Nesse trabalho foi consumido 2 arquivos, né? E os arquivos de base foram regressão logística, clusterização de KNN, modelos evolutivos e features encoding. A partir do PDF demonstrado no trabalho, nós temos exatamente as variáveis, as descrições e o tipo de cada uma e o domínio que ela representa. As variáveis que foram abordadas é a variável de estado civil, a variável de tipo residência e se o cliente possui telefone. Então vamos lá. Aqui é a chamada de todas as colunas, aqui é a localização dos arquivos de treino e teste, e aqui nós temos o total de 1500 duplas, né, com 12 atributos no arquivo de treino, 577 para o arquivo de teste e 12 colunas também. Aqui nós temos nossa coluna alvo, né, que é a classe a qual pertence, e a gente consegue literalmente ver como é que isso é desenvolvido. A função makeLoan ela é utilizada para dar um standard scale, né, e também aplicar o one-hot encode, fazendo assim algumas colunas terem atributos, no caso expandir essas colunas em outras colunas, tendo assim valores como se fosse binário, né, 0 para negativo e 1 para positivo. Foram também analisados 3 modelos, que é a regressão logística, o KNN Classifier e o Bootstrap, Gradient Boost Classifier. Todo o arquivo em si ele foi totalmente documentado, então fica fácil entender o que está sendo escrito aqui. Cada interação avalia um classificador diferente sobre o mesmo fluxo de processamento de teste. Então, primeiro a gente treina uma versão temporária, escolhe o melhor limiar na validação, e depois reajustamos o modelo com todos os dados de treino disponíveis antes de avaliar no teste. Por fim, a gente guarda as probabilidades, né, nos resultados para comparação entre os algoritmos. E dessa maneira, nós temos esse DataFrame aqui, mostrando a precisão de cada um, o teste de recal, o F1 score, a acurácia, né, a curva e o limiar dos modelos. A partir disso a gente aplica um plot para facilitar aqui a visualização. Nós conseguimos aqui observar a curva ROC e o comparativo entre os testes. Num contexto geral, a gente consegue destacar o melhor modelo e detalhar os seus erros, né, com um relatório de matriz de confusão, que é justamente esse aqui. A gente consegue observar que o Gradient Boost Classifier ele erra menos, né, e tem uma taxa de falsos negativos maior e verdadeiros positivos. Embora ele perde somente 1 contra a regressão logística, a sua métrica ela sai melhor contra a regressão logística. A minha análise disso é que o resultado indica que o Gradient Boost apresentou um melhor desempenho no global, né, na sua acurácia, em relação à classe positiva. E o modelo alcançou uma precisão muito alta também. O desempenho superior aos demais candidatos, também a métrica de recal. Em termos comparativos, né, o ganho foi moderado, né, e a vantagem sobre o KNN foi ainda mais alta. Os gráficos reforçam visualmente uma escolha que a curva ROC mostra que o Gradient Boost permanece acima das demais alternativas na maior parte do intervalo, que é esse gráfico aqui. Esse verdinho aqui é o Gradient Boost.
Alguns pontos de atenção que devem ser merecidos é que o threshold selecionado para o melhor modelo foi relativamente alto. Ele não foi observado em 0.5, mas sim em 0.65, o que favorece precisões positivas mais conservadoras. Isso ajuda a manter a precisão elevada, mas pode reduzir o recalque. Então, se a gente aplicasse aqui no 0.5, a sua precisão seria um pouquinho menor. Em termos aplicados, essa etapa permite identificar o modelo mais adequado para distinguir os dois perfis de cliente, com bom equilíbrio entre capacidade discriminativa e qualidade de predições positivas. A seção 2, ela usa outro dataset, o dataset dos diamantes. Ele tem 53 mil observações, quase 54 mil observações, 10 colunas. Foi aplicado também o Ordinal Encoding em 3 colunas, que é o corte, a coloração e a claridade, e foi observado a média do R quadrático e o R2 para complementar o diagnóstico. Aqui foi aplicada a validação dividido por teste, né? Então nós primeiro dividir 70-30 e depois dos 30% que ficou 20-10, né? Nós temos a estrutura lógica do True Away e, diferente do anterior, a gente está aplicando aqui mais alguns PDFs de auxílio, né? Que é o evolução de modelo e seleção de modelo. Bem, vamos lá. A base de diamantes, ela tem quase 54 mil observações de mistura de atributos numéricos categóricos. A visualização inicial confirma que Price é o alvo desse modelo, e esse bloco serve para avaliar se os dados foram carregados corretamente ou se a estrutura base está coerente com a tarefa de regressão. Aqui nós temos a divisão das colunas, nas colunas numéricas, as colunas categóricas. Aqui nós temos o tipo de categoria, né, a ordenação de cor e a claridade. Aplicamos aqui, semelhante ao anterior, uma função de processamento em que divide o que deve ser passar pelo Ordinal Encoding. E aqui nós temos a divisão do X e Y, né? No X a gente dropa a coluna Price e no Y, né, que é o nosso alvo, a gente só deixa a coluna Price, que é o nosso objetivo. Aqui nós passamos pela tarefa de divisão e, a partir disso, aplicado aqui só um sumário para a gente poder observar as proporções e, novamente, os 3 modelos selecionados, que é regressão linear, KNN e gradiente boost. Passamos pela evolução de modelo, uma função em que ele vai aplicar os modelos, vai aplicar o treinamento, vai predizer e vai trazer as métricas para a gente. E, a partir disso, nós temos esse resultado. A proporção, né, que foi printada anteriormente, e a partir disso a gente segue da seguinte maneira. Nós temos aqui os valores de métrica, que é o média do R quadrático, e também nós temos aqui do R2 para poder comparar. Aplicando isso, nós temos esse sumário aqui. A gente consegue observar que o modelo de Gradient Boost ele teve o menor média do R ao quadrático menor, né? E o R2 também foi um pouquinho maior comparado aos seus competidores, né? Conseguimos ver então, por meio dos gráficos também como um apoio, que quanto menor, melhor, né? No caso aqui do média do R quadrática, e no R2 ele aqui é ao contrário, a gente tem a maior parte de 1. A análise da parte 2, que é o modelo selecionado com base de validação foi o Gradient Boost regressor, né? No conjunto de teste ele manteve a média da R quadrática 602, foi um pouco comparado a um dataset que envolve milhões, né? Visto que o diamante é bem caro, e que sugere com uma boa capacidade de generalização dentro do protocolo TIA que foi adotado. O desempenho foi substancialmente melhor do que da regressão linear, evidencia uma perda relevante, né, quantidade preditiva. O KNN ele apresentou um resultado intermediário, ficando atrás do Gradient Booster, tanto na validação quanto nos testes. Esse padrão sugere que a relação entre os atributos e o preço não é puramente linear e que os modelos capazes de capturar interações não são lineares e oferecem vantagens importantes. Ponto de atenção aqui é que o excelente valor do R quadrado
não significa ausência de erros relevantes em bases com grande variação de preço. Ainda assim, pode haver erros absolutos expressivos, especialmente nas observações mais ricas. Com a seleção foi feita a partir de um único particionamento, que foi treino, validação e teste, a estimativa ainda pode carregar algumas variabilidades amostral. Esse é um ponto que a parte 6 ajuda a examinar com maior rigor, que é a validação cruzada. Bem, vamos lá. Etapa 3. Conjuntos desbalanceados. Etapa 1. Inclusive a etapa 1 e a etapa 4 aqui foi bem complexa, viu? Nessa parte, o problema ele é utilizado um arquivo compactado em Pickle. Ele já traz os 3 campos, que é o treino, validação e teste. E aqui nós estamos observando o algoritmo fixado enunciado, que é o Gradient Booster Classifier. E foram comparados 4 abordagens: o de baseline, sem balanceamento, o undersample, aleatório, oversample aleatório, e o ajuste de limiar com apoio do conjunto de validação. Então, essa etapa, número 3, ela busca investigar qual estratégia oferece melhor compromisso em detecção de eventos de chuva e controle de falsos alarmes. Então, como já citado anteriormente, aqui nós temos os atributos, né, da extração, conjunto de treino, o total, a taxa positiva, né, a média, e nós temos aqui esse conjunto de dados. Aproximadamente 20.000 amostras. A base A652 é claramente desbalanceada. A classe positiva representa cerca de 7.5 no treino, 9.1 em validação, 8.5 no teste. E esse diagnóstico é importante porque mostra que a acurácia sozinha pode ser enganosa e justifica a estratégia do undersample e do oversample. E nesse trabalho a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. O Randall State é bem importante declarar que ele foi fixado em 42. Tá? Isso já é um parâmetro das funções de ambiente. Bem, passando pela baseline, nós temos ali um Gradient Booster. A gente faz um clone dele, né, e a gente utiliza isso para descobrir um limiar mais sensível à classe positiva da validação. Então a gente passa pelo treino, né, nós temos ali o treino bin, passamos pela baseline model, né, que é o distanciamento dela, passamos pelo predict probabilístico, né, dropando ali todos o nosso objetivo, e nós temos ali chosen threshold, que é a base do limiar com o critério de F1. Isso aqui é uma função auxiliar. Estratégias: a baseline, né, com o threshold 0.5, o undersample com o threshold 0.5, assim como o oversample, e o ajuste de limiar foi aplicado aqui para ele se ajustar, ver qual o melhor fine tuning, quer dizer, qual o melhor threshold aplicado, no caso o melhor limiar de exploração. Passamos aqui pelo modelo de imbalance, né, podendo ver aqui as melhores métricas. Aqui passamos que avaliamos a estratégia de tratamento de desbalanceamento, por vez de armazenarmos os seus resultados. Plotamos essa informação e nós temos esse resultado aqui: o ajuste limiar, o baseline, o oversample, undersample e seus resultados de acurácia. Bem, vamos lá. A melhor estratégia foi o ajuste de limiar com o threshold de 0.18. O F1 da classe 1 ele foi para 0.60, embora o oversample e o undersample tenham aumentado o recal, eles perderam mais precisão do que a alternativa baseada em limiar. As curvas de precisão recal mostram que o tratamento de desbalanceamento muda bastante o compromisso entre recuperar positivos e evitar alarmes falsos. Então foi um pouquinho complexo aqui. Bem, vamos lá. Aqui nós temos a matriz de confusão aplicada para a gente entender como é que nós temos essa informação. E dos 4, desde a baseline com ajuste limiar, o ajuste limiar ele aparentemente ficou um pouquinho melhor, comparando tanto o oversample quanto o undersample. Em que nós temos uns falsos positivos bem maiores e o outro nós temos a quantidade de falsos positivos e erros verdadeiros, né? No caso o 1.1 aqui no caso é
quase igual a falsos positivos. Então o modelo ele erra bastante aqui. A análise é que a estratégia apresentou o melhor equilíbrio para a classe positiva, foi o ajuste limiar, com F1 de 0.60, a precisão de 61, né, o recal de 59. Em comparação, o baseline alcançou a precisão de 74, mas o recal ele caiu muito, ele caiu quase metade, o que evidencia que o comportamento excessivamente conservador para a classe de chuva e as abordagens com reamostragem aumentaram o recal, especialmente o undersample, mas o custo foi a queda acentuada na precisão. Então, nesse cenário, o ajuste limiar se destacou por oferecer um compromisso mais equilibrado entre recuperar casos positivos e evitar falsos alarmes com excesso. Todos os blocos, a gente sempre vai ter como interpretar os dados e os pontos de atenção. Então, a acurácia de 0,93 é alta, mas pouco informativa, porque isoladamente não fala muita coisa. E o recal da classe 1 alto também não significa muita coisa. Então, o undersample levou bastante o recal, o oversample reduziu, e o suporte das classes deixa claro que a leitura deve concentrar mais na linha de classe 1 e não nos agregados ponderados, que tendem a refletir excessivamente o desempenho da classe majoritária. Para a parte de conjuntos de balanceados, parte 2, o objetivo aqui foi outro. Na etapa de precipitação, volta a ser tratada como regressão, mas agora por meio de um procedimento de 2 etapas. Primeiro o classificador decide se há chuva, depois o regressor estima a intensidade da chuva. A motivação desse desenho está no próprio comportamento dos dados. Há muitos exemplos com valor zero, então relativamente poucos eventos de chuva. Em contextos assim, um modelo de regressão único pode ser dominado pela massa de observação sem chuva. O esquema da classificação, seguida de regressão condicional, tenta separar melhor esses dois regimes. Para escolher o limiar do classificador, foi utilizada a busca bayesiana no conjunto de validação, buscando diretamente o menor média da R quadrática no sistema completo. Em vez de selecionar o limiar apenas para F1, essa decisão aproxima o critério de seleção que o objetivo real dessa tarefa é obter as melhores predições de intensidade de precipitação. Desse modo, essa parte procura verificar se a maior sofisticação do procedimento em 2 etapas realmente se traduz em vantagem preditiva global ou se em melhor comportamento das faixas mais severas de chuva. Caso não tenha falado anteriormente sobre quais são os tipos de chuva, nós temos aqui 4 categorias. Deixa eu ver, tensão, convergência, aqui. A gente analisa a severidade junto com a amostra. Antes disso, deixa eu explicar essa parte aqui. Nós temos aqui a aplicação da busca bayesiana, procurar o melhor limiar. Depois a gente compara as 3 alternativas de regressão direta em 2 etapas. Aplicamos isso a um sumário de severidade e aplicamos isso na plotagem. Então, essas informações aqui é que nós temos a partir dos estudos de análise direta da busca bayesiana. A gente consegue observar aqui que tempestade ela aparece bem mais, né? A opção aqui forte e moderada e sem chuva, que são as 4 categorias que nós vamos identificar. Na convergência bayesiana começa em 1, depois do 2 começa a decair as iterações, né? E a gente consegue observar que o melhor limiar aqui foi o 0,75. Então, vamos lá. O resultado da busca bayesiana na regressão direta ficou com menor erro global, com a média R quadrática de 1.3. No sistema de 2 etapas, o limiar como 0.5 veio logo atrás. A diferença é pouca. Enquanto o limiar ajustado teve um desempenho um pouco pior, no caso, desculpa. Isso mostra que otimizar o limiar na validação não garantiu a melhor generalização no teste para o erro total. Então, novamente, nós temos aqui a gente tenta analisar o erro por faixa de severidade para entender melhor onde cada abordagem acerta e falha mais. Aplicamos aqui o limiar, a ordem de severidade. Aqui basicamente é o MAP,
tá? Para a gente poder buscar o melhor limiar. E esse aqui é o nosso resultado. Bem, sem chuva teve um ganho, mas os outros perderam bastante no ganho. A análise por severidade mostra que o limiar ajustado foi melhor apenas na faixa sem chuva, mas nas faixas moderada, forte e média, o limiar de 0.5 foi superior. Portanto, o limiar otimizado favoreceu a faixa mais frequente da base, mas não melhorou as faixas mais intensas, o que não justamente as mais difíceis e raras. Bem, nossa análise é que no conjunto de testes a regressão direta apresentou o melhor resultado global, superando tanto o sistema de 2 etapas, quanto na versão de limiar ajustado por busca bayesiana. Esse resultado sugere que, apesar da motivação conceitual favorável ao modelo de 2 etapas, a decomposição entre classificação e regressão não produziu um ganho agregado nesse experimento. Apesar disso, o ganho obtido na validação não se sustentou no conjunto de teste, em que a regressão direta permaneceu superior, até mesmo na versão com limiar de 0.5. Manteve um desempenho melhor do que o limiar otimizado. Esse contraste reforça a importância de distinguir claramente entre o limiar promissor, dentro de um processo de otimização, e o limiar que realmente generaliza melhor para os dados não vistos. Bem, ponto de atenção que merece nessa parte do trabalho é que o melhor limiar de busca bayesiana foi o melhor, mas não implicou no melhor desempenho. A vantagem do limiar ajustado ficou concentrada na faixa sem chuva, enquanto o limiar 0.5 foi melhor nas outras áreas. A busca foi feita sobre o único hiperparâmetro que torna útil para fins metodológicos usuais, mas não elimina a variabilidade associada ao particionamento adotado. As faixas mais intensas possuem poucas observações, o que limita e força a inferencial das comparações por severidade. Bem, etapa 5, calibração de modelos. Nessa parte foram retomados os modelos de classificação de empréstimo para investigar a qualidade das probabilidades previstas na referência principal de calibração de modelo e evolução de modelo. O ponto central é um classificador que apresenta um bom desempenho discriminativo e ainda assim produzir probabilidades mal calibradas. Em problemas de decisão, isso é especialmente importante, porque não basta ordenar corretamente os exemplos. Também é desejável com a previsão de, por exemplo, 0.8 corresponde aproximadamente a uma frequência observada de 80%. Aqui nós estamos utilizando o sigmoid isotomic e vamos lá. Aqui é a função de calibração. A gente puxa o nome do modelo, o estimador, e o que ele está sendo aplicado. Passamos pela calibração, treinamento e aplicamos e damos apêndice aos modelos candidatos. Aqui nós temos a menor estimativa. Com o método escolhido a gente fazemos ajustes com todos os dados de treinamento antes de medir o teste. Então passa por toda essa etapa. E aqui nós plotamos essa informação visualmente. Bem, vamos lá. Como a gente interpreta essa informação? A calibração trouxe ganhos de logístico e gradiente de KNN, reduzindo o Brier Score no teste, e respectivamente para o gradiente Burger Classifier, porém a calibração de sigmoid piorou levemente o resultado de 0,78, caso ali 6 milésimos. Isso indica que o gradiente boost já produzia probabilidades bastante boas, enquanto outros modelos se beneficiaram mais do ajuste probabilístico. Na análise da parte 5, os pontos de atenção é que o melhor Brier de teste permaneceu gradiente boost. Mesmo sem ganhos após a calibração, isso indica que o melhor modelo probabilístico nem sempre é o que mais se beneficia. As melhoras observadas na regressão logística KNN foram reais, mas a magnitude relativa é modesta. Portanto, a relevância prática dessas diferenças deve ser avaliada no contexto de aplicação. A análise visual de reliability diagrams continua essencial, porque a diferença pequena no Brier pode esconder padrões locais de sub- ou superestimação das probabilidades. E métodos de calibração mais flexíveis, como o isotonic, podem melhorar o ajuste, mas também podem ficar mais sensíveis à amostra disponível. A validação cruzada. Os candidatos foram o KNN e o Gradient Booster, dois modelos que já apareceram na parte 2. E a diferença aqui é metodológica. Em vez de escolher a configuração a partir de um único split,
ele foi utilizado o Nest Cross Validation, de modo que a busca de hiperparâmetros ocorre no loop interno, enquanto a estimativa de desempenho fica reservada ao loop externo. Então, aqui nós temos o Cafold, a aplicação, a função do Nest Candidate. Então, para cada for, nós aplicamos ali o treinamento e teste para o KNN, aplicamos isso ao algoritmo e colocamos ele no data frame, e aplicamos também o Random Search de validação cruzada, que é para escolher o melhor algoritmo. Fazemos a busca de conjunto completo para obter a configuração final sugerida. E os resultados são esses aqui. No Nest Cross Validation, o gradiente boost foi superior ao KNN, com média R quadrática de 550 e o desvio padrão de 15. O R2 médio é de 0,98, o KNN teve um erro médio maior, pouco, mas maior, e também maior variabilidade entre os dois folds. Isso sugere que o Gradient Boost não apenas performa melhor em média, mas também é mais estável na diferença entre as partições de base. Aqui basicamente é o plot, tá? E os algoritmos e os scaffolds externos e os internos. E a análise dessa etapa é que a validação cruzada, ela selecionou o Gradient Boost e regressor com a alternativa mais consistente do erro médio quadrático e nos scaffolds, como já mencionado anteriormente. Os resultados para o fold reforçam essa leitura. O Gradient Boost manteve o erro médio quadrática menor e 568, enquanto o KNN variou entre 622 e 660. Isso sugere que o desempenho superior do modelo vencedor não dependeu de um único particionamento favorável, visto que ele analisou todas as informações. E os pontos de atenção aqui é que, embora o Nest CVI validação cruzada seja mais rigorosa do que o único split, o procedimento ainda utilizou apenas 3 folds externos e 2 internos, de modo que a estimativa continua sujeita a alguma variabilidade, e o melhor algoritmo na validação cruzada foi o mesmo já sugerido na etapa 2, que é o Gradient Boost, o que fortalece a conclusão, mas também mostra que o ganho principal veio da robustez da validação e não de uma mudança radical na escolha. A interpretação dos melhores hiperparâmetros deve ser feita com cautela. Eles são os melhores dentro de um espaço pesquisado, mas não necessariamente a melhor configuração possível em termos absolutos. E essa foi a apresentação dessas etapas. Obrigado, desde já, até a próxima.